Pois falo em 30 de novembro. Sabem vocês, estava assistindo agora uma entrevista que o Antônio Ofeldt deu no Conversas Cruzadas do GZH, na Gaúcha. E é muito interessante, sabe? O Ofeldt ele fez um bom trabalho na Fundação Teatro São Pedro. Depois da dona Eva Sofer, indicado pelo Sartori, acho que ele fez um bom trabalho, trilhou um bom caminho. O Ofeldt é um cara que, originariamente, um cara do jornalismo, mas sempre vinculado aos temas da literatura, da cultura. Sempre foi assim. Lembro desde da época que o elegemos como primeiro vereador do PT em Porto Alegre, faz tempo isso. Depois ele transita, vai para o PSDB, por conta das circunstâncias políticas do período, vai para o PMDB, vira vice-governador do Rigoto, mas um cara que sempre, na área dele, assim, sempre foi um cara respeitado e de fato, ele fez um bom trabalho na Fundação Teatro São Pedro. Foi reconduzido pelo Eduardo Leite, mas foi demitido agora há pouco. Eu tenho alguns convencimentos na vida, Um deles é que não tem salvação longe da cultura, não existe essa hipótese. Não tem. Pode pegar todos os grandes países do mundo, todos os países que se desenvolveram, que civilizacionalmente tiveram algum tipo de relevância, eles vêm sempre a partir do estímulo à atividade cultural. E me surpreendeu a demissão do Ofeldt. Agora, escutando essa entrevista, ele acaba revelando algumas coisas que são reais, e também eu abomino, que é o domínio da tecnocracia sobre as escolhas políticas do Estado. Porque às vezes se tem uma escolha política, mas um bando de tecnocratas impede que isso aconteça, que elas se realizem, que elas se ultimem, porque do ponto de vista das planilhas Excel dos tecnocratas, eles fazem um tipo de escolha, e esse é o erro do político, é deixar que tecnocratas façam escolhas políticas, e eles fazem. Eu vou dar um dado para vocês aqui. Se nós pegarmos os últimos investimentos do Rio Grande do Sul, em termos, vamos botar assim, de estradas, nos polos pelagiados, nos últimos meses que eu tenho conhecimento, foram designados em torno de 300 milhões para serem carreados para alguns polos que têm problemas efetivos decorrentes dos nossos problemas climáticos. 300 milhões que eu lembro assim de cabeça. Sabe quanto é que custaria o reaparelhamento do Teatro São Pedro em termos de servidores, em termos de plano de cargos e salários e essas coisas todas? 2 milhões por ano. Mas a tecnocracia, ela faz assim, ela é capaz de liberar com uma canetada 400, 300 milhões para determinados setores e não consegue entender a relevância civilizatória dos investimentos em cultura. E vou fazer uma ressalva aqui. Acho que o governo Leite, de fato, considerando a sequência histórica, é dos que mais investiu em cultura. Mas é incompreensível, no momento em que o Teatro São Pedro adquire uma relevância ainda maior, triplicando as suas salas de teatro, com o Simões Lopes Neto, com o multipalco, com o próprio teatro, que agora está em reforma, venha e faça o que está fazendo. Isso é uma incongruência do meu ponto de vista. E mais digo isso, é uma incongruência com a própria trajetória do governador no relacionamento que tem com a cultura e que tem incentivado. Os números estão aí para mostrar. Portanto, o meu tema aqui não é
se o cara é do partido A, do partido B ou do partido C. Não se trata disso. Trata-se de reconhecer um bom trabalho e trata-se de ver que a tecnocracia continua sendo uma chaga no Estado brasileiro. Às vezes eu tenho me deparado com determinadas posições que tentam resolver problemas onde tudo está presente, menos as pessoas. Menos as pessoas. As pessoas estão fora, porque numa planilha de Excel não cabe uma pessoa, não cabe. O tecnocrata é assim, ele tem teorias econômicas, ele tem etc. O grande Max Weber, né? As teorias das decisões racionais e das decisões irracionais. Né? Max Weber, Economia e Sociedade. Isso, e mais das vezes quem faz esse tipo de coisa é economista, tá? Com todo respeito aos economistas, né? Que existem economistas que repelem esse tipo de postura na tomada de decisões públicas. Não tem, isso é, e muitos economistas. E não são marxistas. Vamos dizer aqui. Agora os economistas de corte liberal, de corte neoliberal, entendendo o neoliberalismo, não como essa coisa que virou o senso comum, né? Privatiza, privatiza, privatiza. Isso não é neoliberalismo. O neoliberalismo é muito mais profundo do que isso. Foi muito mais profundo do que isso. Hoje nós vivemos outra era. Mas os tecnocratas de plantão, eles têm uma capacidade de aniquilação de políticas públicas que é fantástico. Né? Então tu escuta o Ofeldt falar, o cara que tem a história que tem, o cara que teve a dedicação que teve. Basta quem curte cultura percebe essas coisas. Faz a fala que faz. E qual é a fala dele? Simplesmente ele não era recebido pelos tecnocratas, pelos burocratas do governo do Estado para tratar uma situação que é real, que é fática e que custa quase nada do ponto de vista do orçamento público. Nada. Mas o tecnocrata ele tem uma outra forma de ver as coisas. Ele vai te apresentar 43 fórmulas. Ele vai se apresentar como aquele que é o repositório da solução dos problemas da humanidade. Passem pela humanidade e vejam qual tecnocrata conseguiu fazer isso. Não existe. Simplesmente eles passam para o rodapé da história. E a cada planilha Excel, eles pensam que estão fazendo um tratado de políticas públicas. E não é assim. Então eu acho que esse episódio do Teatro São Pedro, ele também serve para outras entidades públicas que, diante das necessidades institucionais relevantes que passaram a assumir, precisam de investimentos irrelevantes do ponto de vista do orçamento público para que políticas públicas longevas possam se estabelecer equilibradas, onde as pessoas tenham a finalidade. Este economismo, vou botar esses termos de índole funcional, repito, leia Max Weber, não só no Economia e Sociedade, onde ele estuda esses processos de racionalização, mas leiam especialmente a ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Ali ele mostra os fundamentos éticos desse processo de tomada de decisão e que acaba dividindo o mundo em supermundo e submundo. Mas eu digo para vocês o seguinte, prestem atenção, essa entrevista está entre na internet, vocês conseguem recuperar a entrevista do Ofeldt, mais de 1 hora, muito interessante, muito boa, algumas idas ao passado que me lembrava, às vezes ele falava os troços, eu lembrava daqueles momentos de disputa política pesada, de escolhas políticas que foram feitas, pro bem e pro mal. Mas uma coisa é certa, enquanto a tecnocracia ainda tiver vez na tomada de decisões públicas, acreditem, nós não temos muita saída. Bom, eu no espaço que me é reservado, eu repilo isso com toda a veemência. Tem gente que não curte. Mas
Vamos ver o que está acontecendo na nossa volta. Vamos lá.